eu vou te mostrar que você já tem o necessário para alcançar a sua carreira de sucesso e que tudo que você precisa é de um método validado que vai te ajudar a traçar planos de ação tangíveis, definir os seus objetivos para finalmente você conseguir tirar suas metas do papel e alcançar os seus tão sonhados objetivos profissionais. Esse método é para você que tá perdido na carreira e não sabe qual caminho que quer seguir, ou então que já tá aplicando para várias vagas e não tem obtido retorno nenhum, que tem muitos sonhos profissionais, mas não faz ideia de como que vai alcançá-los. Ou então você que quer muito a sua promoção, que você já tá tentando aí há um tantão de tempo e não tá saindo nada. Ou então você também que quer transformar a sua carreira, mudar de área e não sabe nem por onde começar a transição. Agora, eu vou ser muito sincera também. Esse método não vai te ajudar se você é a pessoa que acha que o seu emprego dos sonhos vai cair no seu colo como um passe de mágica, com um estalar de dedos, que em um dia simplesmente tudo vai mudar e que você já vai estar sendo super feliz na sua carreira de sucesso. As coisas não são assim, tudo é um processo, não é assim que funciona. Também o meu método não vai ser para aquela pessoa que já assistiu vários vídeos de LinkedIn, vários vídeos de currículo e que agora já acha que isso é suficiente, que já tá no lugar para alcançar todo o seu sucesso profissional e que não precisa de mais nada. Também não vai te ajudar se você entrar com essa cabeça. E por fim, meu método também não vai ajudar as pessoas que acham que já estão no sucesso profissional. Se você considera que você já chegou no seu sucesso e que não tem mais nem para onde crescer, então pode ser que meu método não vai te ajudar. Até porque eu não gosto de lidar com gente que é acomodada não, viu? Eu gosto de lidar com gente que quer se desenvolver cada vez mais. Mas caso você queira sim passar por uma transformação na sua carreira, você pode fazer igual esse meu cliente aqui, que depois de ter feito só algumas pequenas alterações no LinkedIn, já recebeu mensagem de uma recrutadora internacional para uma vaga de um nível acima do que o nível que ele estava. Ou então esse outro meu cliente aqui, que depois de uma semana que terminou a consultoria, já estava aplicando o currículo em só uma vaga e já sendo muito assertivo, porque já foi chamado para entrevista. Eu também já tive cliente que depois da consultoria foi chamado pelo Google para fazer entrevista e também cliente que um dia antes da entrevista fez uma consultoria comigo e conseguiu ser aprovada na vaga. Além de terem feito a consultoria comigo, o que todas essas pessoas têm em comum é que elas já tinham o potencial técnico e comportamental necessário para alcançar o sucesso, para alcançar todo esse resultado que elas alcançaram. Tudo o que elas precisaram fazer foi abrir a mentalidade, mudar a cabeça para de fato conseguir destravar esse potencial. E é isso que eu quero conseguir fazer com você também. Mas antes de você se decidir por de fato destravar a sua carreira, destravar esse seu potencial, você precisa entender por que eu sou a pessoa certa para te ajudar nisso. E eu vou te contar um pouquinho de como que eu cheguei até aqui, como que eu desenvolvi toda essa minha habilidade nessa área e como que eu fui desenvolvendo os meus métodos também. Bom, a minha carreira começou quando eu já era um pouco mais velha, mas as minhas habilidades que eu desenvolvia na minha carreira já começaram desde quando eu era pequenininha. Eu fazia aula de teatro, eu sempre gostei muito de me comunicar, de conversar, de falar bastante, de expressar minha comunicação. E por isso que eu fazia essa aula. E aí eu fui crescendo, meu pai queria que eu me tornasse atriz da Globo, mas não era o caminho que eu queria seguir, então eu fui me desenvolvendo profissionalmente nas áreas da administração. E aí eu comecei a trabalhar na área de projetos. Eu até me interessava um pouquinho, mas desde esse momento eu já estava entendendo que o que eu gostava de fato era o RH, era a gestão estratégica de pessoas. Então eu precisei mudar de área, eu precisei fazer uma transição, eu queria ir para outra vaga, que fosse uma vaga de RH de fato. E foi aí que eu comecei a desenvolver as primeiras partes do meu método. Como eu só tinha experiência na área de projetos e queria mudar para uma área diferente, que era a área de RH, eu precisei fazer toda uma reestruturação do meu currículo para deixar ele atrativo para a área de RH. E foi aí que eu comecei a desenvolver o meu método de currículos inteligentes, que é pautado em tanto ter um direcionamento estratégico, como também aumentar a percepção de valor do recrutador pelo meu currículo. E como eu já consegui desenvolver isso, eu fui aprovada na primeira vaga de RH que eu me inscrevi. E aí eu comecei a traçar uma carreira nessa área de RH. E com isso eu tive uma atuação muito generalista, porque eu atuei em vários campos diferentes da área de RH, muitos que provavelmente vocês que não são da área não vão nem conhecer, mas os que vocês com certeza conhecem são os dois principais que eu me desenvolvi, que foi tanto no campo de desenvolvimento de carreira de colaboradores, desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal e também no campo de recrutamento. E tudo isso foi me dando bastante bagagem para eu ir desenvolvendo todo o meu método de consultoria de carreira que eu desenvolvi até hoje. Mas, apesar de gostar
gostava muito de RH, eu tinha um sonho de criança que era fazer um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos, um intercâmbio bem específico, inclusive, que é um intercâmbio de trabalho que a Disney, os parques da Disney lá em Orlando fazem. Então eu me decidi por fazer esse intercâmbio. E quando eu estava lá, eu estava trabalhando bastante, aprendi muita coisa comportamental nova, que eu aplico muito hoje em dia na minha carreira. E aí, um certo dia, quando eu estava lá, uma das minhas funções era trabalhar em um carrinho que vendia bolinhas de sabão na parte de fora de um complexo da Disney. Coisas que não tem nada a ver com RH. Mas enfim, eu tava lá trabalhando e aí eu tinha uma dupla pra trabalhar lá comigo e era sempre melhor quando as duplas ficavam conversando com a gente pro tempo passar, principalmente numa noite, gente, tão específica, que tava um frio que vocês não conseguem nem imaginar e não tinha um cliente passando pra gente poder vender. E foi aí que eu precisei arrumar alguma coisa interessante pra eu fazer. E aí, dentro da minha cabeça, eu comecei a fazer uma retrospectiva de toda a minha carreira. Desde quando eu fazia teatro, até quando eu fui crescendo, comecei a trabalhar com projetos, depois fui trabalhando com RH. E eu fui pensando, eu acho que eu posso fazer uma coisa diferente quando eu voltar pro Brasil. E foi aí que eu comecei a pensar, a ter algumas ideias de começar a produzir conteúdo aqui pra internet. E eu fui desenvolvendo isso assim que eu cheguei no Brasil. Tava tão determinada, eu gostei tanto dessa ideia. E aí, a minha primeira atitude, a primeira coisa que eu fiz, sem ter nada estruturado ainda, foi conversar com uma pessoa que hoje é minha sócia, que é a minha irmã, que já trabalha com marketing há anos e anos, sobre como que eu ia desenvolver isso. Isso foi uma parte crucial da minha decisão. Porque conversar com uma pessoa que já entende mais do que você sobre a área que você está querendo ir e para te ajudar a fazer essa transição, te dar uma ideia mais estratégica de como tomar os seus próximos passos, é muito importante. Então eu fui desenvolvendo um novo negócio ali junto com a minha irmã. E aos poucos eu fui entendendo que na verdade o que eu queria fazer ia muito além de criar conteúdo, de que toda a minha bagagem, seja com as minhas transições de carreira, seja com todo o meu conhecimento adquirido, tanto com recrutamento, tanto com desenvolvimento humano, desenvolvimento de carreira, era para um propósito maior. Eu tinha desenvolvido dentro de mim essa vontade de expandir o meu conhecimento, de mostrar para outras pessoas que era possível elas conseguirem tudo aquilo que eu já tinha conseguido e que estava conseguindo também. Porque antes de eu consolidar toda essa ideia na minha cabeça, quando eu cheguei no Brasil, eu continuei aplicando para várias vagas, utilizando o meu método, inclusive fui chamada para vagas de níveis acima do meu, isso mostra tanto que o método é validado de fato. Mas eu tinha tão certeiro na minha cabeça que era isso que eu estava querendo seguir, que era esse outro caminho que estava fazendo sentido para mim, que eu decidi abandonar essas vagas e tomar essa decisão de seguir nesse caminho de consultoria de carreira, para eu poder ensinar para outras pessoas como que elas conseguem chegar num patamar de maior realização, de maior sucesso, porque o sucesso de verdade, ele não é apenas rios de dinheiro, tá num cargo mega poderoso dentro de uma empresa. O sucesso, ele na verdade é a mistura entre conquistas profissionais, claro, mas também realização profissional. Você precisa trabalhar com o que você gosta, não adianta você perder tempo trabalhando numa empresa que só vai sugar suas energias e que não vai te ajudar a crescer. Não adianta você gastar todo esse tempo da sua vida desperdiçando ele, de verdade, gastando ele sem ter nada muito valioso em troca, né? O que é um salário no final do mês se no fundo você não tem ali a verdadeira realização, se você não está atingindo ali um crescimento? E eu fui percebendo que eu queria de fato ajudar as pessoas a conseguir exatamente o que eu tinha conseguido. Então, à medida que eu fui pensando nisso, eu fui lapidando o meu método e foi como eu cheguei até aqui. E agora eu vou te contar um pouquinho mais sobre o meu método, esse método que eu fui desenvolvendo desde o começo da minha carreira, das minhas transições, da minha experiência com o RH e fui lapidando ele até aqui e que já tem ajudado várias pessoas a de fato conseguir destravar a sua carreira, que não me ajudou apenas, mas que ajudou outras pessoas também a enxergarem esse potencial, a terem mais confiança. E depois que você aprender um pouquinho mais sobre o meu método, você vai ter a oportunidade de ter o meu acompanhamento direto, o meu acompanhamento através de reuniões individuais para aplicar de fato esse método na sua vida. Mas, por enquanto, vamos lá que eu vou te explicar como esse método funciona. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, significa que você tá buscando um direcionamento para sua carreira. Seja através de uma transição de carreira, seja através de uma recolocação profissional, de uma promoção, você tá buscando aí se desenvolver, crescer na sua carreira. Eu
eu vejo muitas pessoas que estão buscando essa recolocação, estão buscando esse desenvolvimento através de aplicação desesperada de vagas, que saem aplicando para 1000 vagas aí ao longo do dia, vai mandando um currículo, o mesmo currículo para todas as vagas, sem pensar, sem mudar o currículo, sem criar ele estrategicamente. E aí percebe que quando você faz isso, você tá jogando um pouco seu destino pra sorte. Você faz tudo ali meio sem estratégia e fala, vou mandar aqui, que der tá bom. Se não der nada também, aí eu vou ficar triste porque eu gastei todo esse tempo aplicando pra vaga, mandando currículo, respondendo formulário. Percebe que, por enquanto, tudo que você tá fazendo é contar com a sorte? E às vezes eu vejo muitas pessoas que fazem isso e elas perdem a esperança, que elas falam, eu já tentei demais, eu já tentei de tudo, já mandei meu currículo várias vezes para empresas diferentes. Mas a verdade é que eu tô aqui para te contar que você não tentou de tudo, que você tá jogando tudo muito pra sorte, que você não tá usando uma estratégia, você não tá usando um método que de fato vai te ajudar a direcionar essa sua ação e que você não vai nem precisar ficar fazendo esse tanto de coisa que você está fazendo. Você vai poder fazer menos coisas, mas de uma forma que seja mais assertiva para você, de uma forma mais estratégica. É por isso que eu sempre gosto de falar para os meus mentorados o seguinte: pensa que o seu objetivo de carreira, o seu objetivo da sua vida é construir uma casa. Você quer construir uma casa lindíssima, com piscina, um jardim, um gramado enorme para os seus filhos poderem brincar. Uma casa assim de 2, 3 andares, num condomínio super chique. Você quer ter essa mega casa aí com você. Não adianta nada você querer construir essa casa se você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem quem você precisa contratar para te ajudar, você não sabe nem quais são os setores dessa casa, qual que é o primeiro passo, é um projeto de arquitetura, é comprar um lote, é contratar um engenheiro, qual que é o primeiro passo? Você nem sabe disso. E você fica só sonhando com a casa, e fica perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que é o primeiro passo. Fica querendo dar um passo muito maior, fica querendo já chegar e plim, estalar os dedos, ter a casa pronta aqui na sua frente, do que de fato aprender como construir a casa. O que você vai precisar fazer, quais recursos você vai precisar despender para construir essa casa. E o meu método vai muito ligado com isso. Eu gosto de fazer outra analogia também para falar sobre o meu método, é que ele funciona como se a nossa carreira fosse uma corrida, ou melhor, uma maratona. Por quê? Pra gente ficar pronto para uma maratona, pra gente conseguir correr ela e chegar lá na linha de chegada, né, que é o nosso objetivo final, a gente precisa se preparar, a gente precisa treinar, a gente precisa identificar qual que é o nosso condicionamento físico hoje, qual que é o nosso contexto hoje, o nosso cenário. Será que eu preciso treinar muito? Será que eu já tô quase lá, então eu preciso treinar pouco? O que eu preciso fazer para me preparar melhor? Existe toda uma preparação antes da hora da largada. E depois que você se preparou, é muito importante que você também saiba qual que é o caminho que você vai seguir até a linha de chegada. Quais são os altos e baixos possíveis que você vai percorrer? O que você precisa aprender? Como que você precisa se preparar para passar de uma maneira melhor por esses altos e baixos? Você precisa entender qual que é esse caminho. E depois que você fez tudo isso, aí sim que você está pronto para de fato começar. É por isso que o método de Strave é construído através de 3 pilares: o preparar, o apontar e o vai. Como se fosse de fato essa largada mesmo para a maratona. E eu gosto muito de lembrar também que a nossa carreira ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Ou seja, ela é um momento que a gente vai correr, vai precisar umas horas acelerar mais, outras horas vai ter que diminuir o ritmo, vai passar por altos e baixos, mas a gente vai ter certeza de que a gente está na direção certa, indo para o caminho certo, que vai ser a linha de chegada. Agora, a corrida de 100 metros é aquela coisa que você vai lá, faz rapidão e já atinge sucesso. Se você tá esperando isso aqui do meu método, eu já te falo, você não vai conseguir. Não é por um passe de mágica que você vai chegar lá na casa toda pronta, perfeita, do jeito que você quer. Antes você precisa aprender como você vai construir a casa. Então, trazendo agora para pontos práticos, o que você precisa fazer em cada etapa do meu método? A primeira etapa, como eu falei, é o preparar, ou seja, você vai precisar identificar o seu cenário. O que você faz que você é muito bom nessa coisa? O que você faz que você não é tão bom, que você não consegue fazer? Quais são as oportunidades que tem ao seu redor para você explorar? Ou quais são as ameaças, aquilo que te impede, aquilo que te trava de continuar seguindo, de continuar evoluindo? E a partir dessa identificação, a gente vai ter uma base maior de, a gente tá aqui, eu quero chegar até aqui. O que eu preciso fazer para sair desse lugar e chegar nesse lugar aqui? Então, depois que a gente mapeou esse lugar, é importante que a gente mapeie o próximo, o lugar onde a gente quer chegar. Quais são os seus objetivos, quais são as metas que você quer concluir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui 3, 5, 10, 15 anos. Quais são as suas metas, os seus objetivos? Por quê? Sabendo o ponto de partida e sabendo o ponto de chegada, aí sim a gente consegue trilhar o caminho.
Então, nessa primeira etapa do preparar é de fato entender qual é o seu contexto aqui, o que você precisa fazer, entender mais ou menos, eu preciso fazer algumas coisas, porque eu não sou bom nisso, então eu sei que eu preciso melhorar no que eu não sou bom. Eu sei que eu tenho tal coisa que me atrapalha lá fora no mercado, então eu preciso traçar alguma estratégia para driblar isso, para não deixar me atrapalhar. E você também vai identificar quais são seus objetivos. E aí, através disso, você vai identificar qual é o seu caminho, o que você precisa fazer para ir chegando até os seus objetivos finais. E podem existir vários objetivos, tá? Ao longo do caminho. É ideal mesmo que existam objetivos, igual eu falei, de 6 meses, depois de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Fazer como se fossem checkpoints no meio do caminho. Depois que você definiu onde você tá e onde que você quer chegar, vou dar os exemplos para ficar um pouco mais prático. Igual o exemplo que eu tava usando da casa. Hoje você tá aqui, com a vontade de construir a casa. O objetivo final aqui é a casa pronta, construída. E aí você sabe que para você sair daqui e chegar até aqui, você precisa o quê? Aprender a construir e construir uma casa. Então é esse o que você tem que fazer. Agora chegou a hora do apontar. Por quê? No apontar a gente vai definir o como. Ou seja, quais são os planos de ação tangíveis e atingíveis que você vai fazer passo a passo até chegar no seu objetivo. Então é muito importante que esses planos de ação sejam estrategicamente montados. Porque vamos supor que, por exemplo, você quer construir a sua casa, só que aí você vai lá e pensa assim, tá, para construir a minha casa eu preciso aprender. Então eu vou colocar aqui meu plano de ação, estudar para construir uma casa. O que é de fato estudar para construir uma casa? É chamar uma pessoa para conversar? É aprender a assistir um vídeo, um curso sobre como construir uma casa? É fazer uma faculdade de engenharia civil? O que é? Como, de fato, quais são os passos que você vai precisar traçar até conseguir aprender e, de fato, construir essa casa? Então é muito importante que esses planos de ação sejam traçados estrategicamente. Não dá para traçar coisas amplas demais, você precisa traçar coisas que sejam específicas. E depois que você traçou esses planos de ação, é importante que você priorize. Entenda o que é mais importante. Nesse momento que você ainda não sabe construir a casa, o que é mais importante? Você, por exemplo, contratar alguém para fazer um projeto para sua casa ou você escolher o papel de parede que você vai colocar no seu quarto? Entende? É importante que você saiba o que você precisa fazer primeiro, o que é prioritário. Quais são os primeiros passos, né? Igual eu falei, não querer sonhar muito lá na frente. Você tem toda uma cronologia para seguir. Isso é uma coisa que parece tão simples, gente, mas que as pessoas se complicam tanto, elas se embolam, justamente porque elas complicam as coisas. Porque elas não querem pensar no pouco a pouco, que elas só pensam no grande e não para ser específico. Então por isso que é muito importante que esses planos de ação sejam criados estrategicamente. E depois, a próxima etapa do método Destrave é o vai, ou seja, a largada, né? Começou de fato, vamos aplicar os nossos planos de ação. E essa etapa é crucial, porque muitas vezes as coisas que a gente planeja, a gente esquece de colocar dentro da nossa realidade. E quando a gente começa a aplicar, que a gente vê, olha, não tá dando certo, eu vou precisar reelaborar isso aqui. Minha vida tá muito corrida, eu preciso evoluir nisso, mas eu pensei em dar um passo muito maior do que eu consigo dar agora. Como que eu consigo continuar evoluindo nisso, mesmo que seja aos poucos, que seja menos do que eu tinha planejado? É muito importante a aplicação para a gente, de fato, validar tudo aquilo que foi planejado antes. Então é importante que tanto se aplique os planos, né, e comece a cumprir ou adapte eles, e comece também a traçar novos planos, né, porque pronto, agora que você já descobriu ali, contratou alguém para fazer o projeto da casa, qual que é o próximo passo? Você precisa ir fazendo uma linha contínua, né? Até você ter se desenvolvido em tudo que você precisa desenvolver. Também é muito importante que aqui você faça um monitoramento constante dos seus objetivos. Porque, igual eu falei, os nossos objetivos eles vão ser como uns checkpointzinhos que vão nos levar até o nosso objetivo final. Então, chegou em um objetivo, concluiu um objetivo, qual é o próximo? Vão traçar os próximos. Às vezes surge um novo, né? Igual eu falei, você vai traçar ali os objetivos de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. E aí, à medida que você vai chegando mais perto desses anos que estão passando, é normal que surjam novos objetivos, é normal que você já tenha uma maturidade maior para entender que existem outros checkpoints até você chegar no seu objetivo final. Então é importante que você faça esse monitoramento dos seus objetivos e, consequentemente, também o monitoramento das estratégias, né? Que é aquele chãozinho ali do caminho, né? As estratégias é como se fosse o chão mesmo do caminho que você vai passar e os planos de ação são o como que você vai passar em cima desse chão. Né? Então é importante que tudo isso esteja constantemente sendo
moldado, remodelado. E tudo isso, por enquanto, pode estar parecendo totalmente subjetivo pra você. Então eu vou já te dar um exercício aqui agora, não vou deixar pra depois, é um exercício pra você fazer agora. Pega um papel e anota, que isso já vai conseguir te ajudar. Que você vai pensar em 3 coisinhas aí que eu vou te falar. E a primeira é: o que você faria se você fosse uma pessoa completamente destemida e soubesse que era impossível de falhar? Ou seja, quais seriam os objetivos que você traçaria? Seja ousado mesmo, que às vezes a gente tem medo de, eu não vou conseguir, é muito difícil. Quais são esses objetivos que você determinaria aí pra você, se você fosse a pessoa mais corajosa e destemida do mundo inteiro? Depois que você identificar isso, você também vai pensar o que te faria ficar mais orgulhoso ou orgulhosa de você mesmo daqui a um ano. O que você conseguiria atingir daqui a um ano que te deixaria mais orgulhoso de quem você é no dia de hoje? Que a sua pessoa de hoje olharia pra você e falaria: meu Deus, que incrível que meu eu do futuro conseguiu isso daqui a um ano. Isso também vai te ajudar a pensar nos seus objetivos. E depois, por fim, você vai pensar quais são as 3 coisas que você precisa parar de fazer hoje. Ou seja, quais são as coisas que hoje você não é bom, que hoje te travam de alguma forma, que você ainda precisa se desenvolver para você conseguir atingir os seus objetivos. Então faz esse exercíciozinho que você já vai conseguir ter uma noção de, esse é meu objetivo, é aqui que eu quero chegar, tô fazendo tal coisa que tá me travando, e aí? O que eu preciso fazer para deixar isso parar de me travar? Provavelmente, agora, você já tá com a sua cabeça fritando. Pensando, nossa, eu tenho esses vários objetivos, agora eu tô aqui ainda falhando nisso e nisso. O que eu vou fazer para chegar até lá? Como que eu vou traçar todos esses planos de ação? Como que eu vou ser estratégico? Como que eu vou parar de perder tempo fazendo coisa que não me leva a lugar nenhum? Provavelmente sua cabeça tá assim, né? Se não tá, volta e faz o exercício de novo, faz ele bem feito, que eu tenho certeza que você vai cair nesse ponto, de estar com a cabeça fritando. Foi exatamente para te ajudar a sair desse ponto de tenho muitos sonhos, muitas ideias, muitos planos, mas eu não sei como conquistar, eu não sei como eu vou atingir, que eu criei o Destrave Sua Carreira. O Destrave Sua Carreira é a consultoria de carreira que foi baseada exatamente nesse método Destrave. Nesse método que acredita fielmente de que cada pessoa já tem exatamente o necessário para atingir os seus objetivos. Se você tem todos esses sonhos, significa que provavelmente você tem muitas características que já te direcionam para esses sonhos. Tudo que você precisa fazer é destravar esse potencial que já tem dentro de você. É de fato entender, mudar essa sua mentalidade de que é possível, de que você consegue alcançar, de que não vai ser fácil, de que não vai ser um passe de mágica, que você precisa sim de desenvolvimento, mas que você já tem o necessário, de que você só precisa destravar esse potencial. Eu tenho visto isso dentro de todos os meus mentorados, que às vezes tem muita dúvida e saem da consultoria com muito mais confiança de que, agora eu sei o que eu quero, agora eu sei como é que eu vou alcançar, agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para alcançar. E tem confiança de fato ir aplicando esses planos. Eu já recebi muitas pessoas me falando exatamente isso. Agora eu tô confiante, agora eu tô pensando positivo, tô bem otimista. Eu recebo muitos comentários disso. Então é isso que eu quero te ajudar a fazer. E como que eu vou te ajudar a fazer isso? Através de muitos materiais, através de muitas ferramentas. O Destrave Sua Carreira, ele é uma consultoria de 4 reuniões, tá? As 3 primeiras reuniões são reuniões que estão bem voltadas em planejar, né, os planos de ação, preparar de fato, apontar, né? Então pensar ali qual vai ser o caminho, como que você vai atingir os seus objetivos. E por fim, eu vou te ajudar a te dar as ferramentas para você começar a conquistar, para você começar a aplicar esses planos de ação. Mas lembra que eu falei que é muito importante a etapa de validação, de fato buscar aplicar os planos e ver se eles estão funcionando? É por isso que depois de um mês que a 3ª reunião acabou, que você tá ali aplicando todos esses planos de ação, a gente tem mais uma reunião de reestruturação, de ver o que funcionou, o que não funcionou e ver como que a gente pode traçar novos planos de ação. E ao longo de todas essas reuniões, a gente também tem muitos exercícios, muitas ferramentas que vão te ajudar a fazer tudo isso. Então a gente tem uma planilha mega completa de plano de desenvolvimento individual, que você vai guardar essa planilha para usar sempre, mesmo depois que o nosso processo acabar. A gente vai ter uma planilha de matriz de decisão de vagas, né? Ou seja, para te ajudar a entender quais são suas vagas ideais, quais são suas vagas dos sonhos, quais são as vagas que você não quer ter de jeito nenhum. E também uma planilha para você fazer esse acompanhamento de quais vagas você está se aplicando. Além disso, a gente também tem o teste de futuro de carreira para te ajudar a dar um direcionamento de quais
quais são as suas predisposições de carreira e como que você pode usar elas para chegar no melhor cargo para você desenvolver cada uma delas. Além disso, a gente tem também um Trello. Gente, sério, esse Trello aqui era tudo que eu gostaria de ter quando eu comecei a minha carreira, que é um Trello de entrevistas. Lá vai ter uma divisão entre entrevista de RH, entrevista de cultura, entrevista técnica, dinâmica em grupo. Em cada uma dessas divisões vão ter várias perguntas potenciais, com várias sugestões de respostas para essas perguntas. Sabe aquelas perguntas que você pensa assim, tomara que não caia nessa entrevista porque eu não faço ideia do que responder? Lá vai ter uma dica de como responder, de como personalizar essa resposta para você da melhor maneira possível. Além de ter várias boas práticas de entrevistas também. Além disso, um dos nossos mega bônus dentro da nossa consultoria, além de fazer todo esse planejamento, fazer todo esse plano para sua carreira, você vai ganhar um novo currículo e um novo LinkedIn. Isso mesmo, tudo reestruturado e remodelado de acordo com os seus objetivos. Você viu aquela pessoa que mudou pouquinhas coisas no LinkedIn que eu sugeri e já conseguiu contato de uma recrutadora internacional? E aquela outra pessoa que aplicou para vagas, depois de uma semana que terminou a consultoria e já foi chamado para a primeira vaga que ele aplicou, já foi chamado para entrevista? Então, o que vai te ajudar exatamente nisso, além de ter traçado todos os objetivos, é um novo currículo, um novo LinkedIn, então você vai ganhar isso aqui também. Então você já viu que o Destrave Sua Carreira é de fato muito completo, porque além de englobar toda essa parte de planejamento, de como que você vai alcançar suas metas, como você vai evoluir na sua carreira, também já vou te dar soluções ali práticas na hora, para você aplicar para vagas. Eu dou toda uma orientação de aplicação para vagas, como que você aumenta suas chances, como é a melhor maneira de aplicar. Então você vai ter tudo isso no seu alcance. E aí você pode ter achado tudo isso muito interessante, mas esteja se questionando assim, eu não sei se agora é o tempo certo para fazer isso, não sei se está na hora de eu investir nisso, não sei se eu tô com tempo para fazer uma consultoria agora. E aí eu vou te devolver todos esses questionamentos com mais uma pergunta. Se a sua carreira fosse uma questão de saúde, você enrolaria para investir nela? Você deixaria para depois? Pois é. E se eu te contar que a carreira, na verdade, é sim uma questão que está muito relacionada com a saúde? Olha o que essa minha mentorada, que já fez consultoria, que já fez simulação de entrevista comigo, veio me falar. Que assim como médico, nutricionista, eu já tinha virado uma das pessoas que estava lá para cuidar dela. E isso tudo porque ela, de fato, entendeu que ter uma vida tranquila, uma vida na paz, uma vida feliz, não é sobre depender de momentos da vida pessoal, é sobre conseguir ter uma carreira que se equilibre com a sua vida pessoal, sobre ter uma carreira que não te deixe triste o tempo inteiro ao ponto de você estar sempre querendo um feriado, que você tá sempre querendo um final de semana, que só no final de semana você vai ser feliz, que só quando você tiver uma folga você vai ser feliz. A carreira é totalmente determinante para sua tranquilidade de vida, para sua felicidade, por isso que não dá para ficar enrolando, para de fato investir na carreira, para se desenvolver na carreira. Então por isso que é de fato uma questão de saúde, sim. E além de tudo isso, também é muito interessante que você continue se desenvolvendo na sua carreira. Eu não quero que você faça esse processo de consultoria, que depois que passe esse 1 mês e meio que você vai estar junto comigo, que você fique e não deixe a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu quero que você continue se desenvolvendo em diversas coisas diferentes, que você continue aprendendo como crescer na sua carreira. E é por isso que, além de todo esse processo, de todos esses materiais que eu vou disponibilizar para você, você também vai ter acesso a treinamentos quinzenais exclusivos sobre diversos temas diferentes, sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre promoção, feedback, plataformas de recrutamento que tanto assustam várias pessoas, sobre qual é de fato a visão do recrutador dentro de um processo seletivo e diversos outros temas. Então você vai ter acesso a esses treinamentos que vão acontecer comigo e com outras pessoas também, para poder aprender mais, para poder tirar dúvidas e estar constantemente nesse crescimento, aprendendo coisas novas e evoluindo na sua carreira, porque ela é uma coisa que de fato importa na sua vida, que não é só uma partezinha que quando der você cuida, não. É um fator determinante sim que você precisa cuidar. Então, se você quer, de fato, crescer na sua carreira, mudar a sua carreira de vez e destravar todo esse potencial que já existe dentro de você, eu te convido para participar do Destrave Sua Carreira. Assim que você clicar no botão aqui de baixo e fizer a sua inscrição, você já vai receber um e-mail convidando para agendar a sua primeira reunião comigo. Mas eu preciso também deixar um aviso aqui. Como os meus acompanhamentos de consultoria são 100% individualizados, eu gosto de atender as pessoas com muita calma, com muita tranquilidade, entender de fato ali qual é o contexto de cada uma e traçar as melhores ideias, os melhores planos de ação. Então as vagas são limitadas,
tá? Então, por isso a gente trabalha com um sistema de lista de espera. Porque assim que você se inscrever, você também vai receber um e-mail confirmando que você tá nessa lista de espera. Mas mais do que isso, você já vai receber uma aula introdutória sobre todos os conceitos que eu abordo dentro da consultoria. Então, não perde tempo. Já se inscreve logo no DSC. A nossa lista de espera, ela corre muito rápido, então não desanima. Já se inscreve aqui de uma vez, porque essa é a sua chance verdadeira de alcançar tudo o que você tem esperado alcançar ao longo da sua carreira. Então não deixa pra depois e já vem agarrar essa oportunidade que tá aqui nas suas mãos. Te espero lá no DSC.